Olá galera, meu nome é Joel e nessa videoaula hoje eu vou mostrar como salvar dados em disco. Eu já falei um pouco sobre manipulação de dados em Python numa videoaula mais antiga, de intercâmbio de dados entre cenas, mas eu não mostrei como salvar os dados em disco. Agora nós vamos salvar os dados em disco. Mas nós vamos fazer meio que um save game aqui. Nós vamos movimentar nosso personagem. Ao carregar o save game, nós vamos carregar a posição e a orientação do nosso objeto. Para isso, eu vou criar uma cena básica aqui. Vou deitar esse cubo, vou adicionar um cone. Vou girar esse cone 90 graus. Ops. Okay. Nós vamos colocar aqui uma câmera, um ângulo de câmera de cima. Cadê? Ctrl Alt 0. Temos aqui nossa câmera. Shift F. Vou mostrar as teclas aqui. Shift F. Ok, temos a nossa cena montada. Agora nós vamos adicionar uma lógica simples aqui no nosso personagem. Vai ser basicamente navegação básica. Tecla W, tecla S, tecla A, tecla D. Adicionaremos aqui os sensores. W, S. Que é, nosso personagem se move pra frente e ele rotaciona. Nosso personagem se move pra frente e ele rotaciona. Ok. Agora, nós vamos criar um script de forma que ele salve em disco a nossa posição do jogador atual e a orientação dele. A rotação, no caso, né? Temos aqui o nosso editor de texto, pegar ele aqui. Eu vou acionar todos os estados aqui e usar o estado número 2, para não ficar tão poluído aqui, os blocos de lógica. Vou adicionar um sensor de teclado, tecla 1. A tecla 1 será de carregar. E a tecla 2 será de salvar. Vou ligar dois controladores aqui. Python, load, save. Modo de módulo. Eu vou criar um novo bloco de texto. Vou colocar o nome de saveload.py. Ok. Eu vou criar duas funções aqui. Primeiro, import bge def save data count pass def load data count pass. Ok, eu vou adicionar aqui já de início os pontos de entrada aqui. No nosso load seria saveload load data e saveload.save data. É o nome do script, saveload, e nome da função que nós queremos que chame, load data. Ok, agora, primeiramente, nós precisamos salvar os nossos dados. Falando em salvar, eu não salvei o nosso arquivo Blend. É importante porque vai ficar na pasta dele. Na pasta do arquivo Blend vai ficar o nosso save game. Então eu vou salvar aqui. Cadê? Vou colocar aqui o nome de exemplo save data. Ok. Mais do que ensinar a salvar e carregar os dados, eu vou mostrar um pouco mais. Vou mostrar a questão da formatação dos dados que você vai salvar e a introspecção desses dados para você saber o que você vai salvar. Quando falamos de introspecção, estamos falando de você xeretar de alguma forma os dados. Por exemplo, vamos começar aqui com nossa função saveData. Vou colocar aqui on é igual a count.owner, isto é, o dono do nosso controlador, que no caso é o nosso cone, né? Ok, sensor é igual a count.sensors, primeiro item da lista. Só tem um sensor conectado a esse controlador, que é o sensor, no caso, save, né? Vou mover para cima que está confuso aqui. Só tem um aqui, que é o save, o sensor save. Eu aqui condiciono se o sensor for positivo, isto é, quando você pressionar o botão de salvar, né, algo vai acontecer aqui. Primeiramente, vamos fazer uma introspecção aqui nos dados que nós queremos salvar. Nós queremos salvar a posição do nosso personagem e a orientação dele. Onde aqui nós obtemos a posição do nosso cone. Aqui nós vamos utilizar a principal ferramenta de introspecção do Python, que é a função dir, né? Vamos colocar aqui print dir on. Ok, aqui significa que nós vamos imprimir no console todos os atributos do nosso objeto on.
Para isso, nós precisamos do console. Nós ativamos o console aqui, Toggle System Console, e temos aqui o nosso console aberto. Ok, eu vou reproduzir aqui o jogo. Eu vou pressionar 2, que é a tecla de salvar. E temos aqui no nosso console todos os atributos aqui do nosso cone. Porém, não tem nenhuma descrição, não tem o que cada um faz, não tem nenhuma dica do que seja um atributo, uma função e assim por diante. Eu preciso da documentação do meu objeto cone. Para eu ir na documentação dele, eu preciso saber que tipo de objeto é ele. Por exemplo, eu posso trocar aqui o dir por type. Significa que aqui eu verei qual é o tipo da classe do nosso cone. Vou reproduzir aqui, pressionar o botão de salvar, e mostra aqui, ó, classe KX Game Object. Nós iremos na documentação do Blender, aqui no site docs.blender.org/API. Vamos aqui na seção de Game Engine Modules, e temos aqui Game Types. Entramos aqui, e procuramos aqui, KX Game Object. Tem aqui. E aqui temos todos os atributos do nosso objeto, e inclusive as descrições de cada atributo e tal. Eu preciso aqui obter a posição dele. Eu vou procurar aqui, Ctrl F, Position. Temos aqui um Position, porém está escrito aqui, obsoleto. Use Local Position ou World Position. Então vamos clicar aqui em World Position. Aí pulamos para World Position. Aqui significa a posição global do nosso objeto. Temos aqui uma lista, é um vetor no caso, com a posição X, Y e Z. Podemos ver essa posição sempre que pressionarmos o botão? Sim. Vamos voltar aqui no Blender. Eu vou tirar aqui esse type e vou colocar aqui on.worldPosition. O ponto é para você acessar o determinado atributo ou função do objeto. Eu vou reproduzir aqui o jogo. Vou pressionar o botão de salvar. Aí aqui mostra vector 0.0, 0. Significa que o objeto está no centro do mundo. Se eu reproduzir de novo, andar um pouquinho, pressionar o botão salvar. Perceba como alterou a posição do vetor, né? Porém, vetores não são objetos muito amigáveis de se salvar em disco. Eu posso facilmente, porém, converter esses vetores, esse vetor no caso, para uma lista, ou uma tupla, tanto faz. Uma lista. Eu posso colocar aqui lista on.worldPosition. Ou seja, eu transformo numa lista a posição global do nosso objeto owner. Aí eu printo ela. Reproduzo o jogo, pressiono o botão de salvar e veja. Temos aqui uma lista. Em vez de vetor, temos um formato de lista aqui. Porém, ainda não começamos a falar sobre salvar, né, que é o objetivo da aula. Para salvar, eu sempre recomendo utilizarmos dicionários. Dicionários são, além de simples de usar, são extremamente poderosos. Eu vou criar aqui um dicionário padrão. Eu vou colocar aqui save data. É igual a dicionário. Aqui eu já suponho que você saiba utilizar um dicionário. Eu explico como utilizar na videoaula sobre intercâmbio de dados entre cenas. Aqui eu vou fazer o seguinte. Vou tirar esse comando aqui de printar. Eu vou criar um dicionário a partir dos dados que eu quero do nosso objeto. Que no caso é a posição, a rotação. Ok. Nós precisamos aqui da posição do nosso objeto. A posição do nosso objeto é on.worldPosition. Porém, o que temos aqui? Lembre que o formato da posição do nosso objeto é um vetor e não uma lista, que é fácil de salvar em disco. Eu vou converter para uma lista. Vou colocar aqui list on.worldPosition. E quando eu pressionar o botão, eu vou printar aqui o nosso dicionário. Print save data. Reproduzir o jogo, pressionar o botão de salvar. Temos aqui um dicionário com posição, no formato de lista, e rotação ainda nós não colocamos. Agora, nós vamos procurar aqui alguma propriedade que nosso objeto tenha que seja relacionada à rotação dele. No caso, temos aqui o quê? Rotação. Aqui mostra a rotação. Porém, aqui nós não vamos encontrar a rotação. Aqui nós temos que procurar por orientação. Temos aqui orientation. Porém, aqui está escrito também obsoleto.
use orientação local e orientação global. No caso, eu vou usar aqui orientação local. Aqui está escrito a orientação local do objeto. É uma matriz de 3×3. Você também pode escrever um quaternion ou um Euler. Um vetor de Euler ou quaternion. Eu não espero que você saiba o que é um Euler ou um quaternion, mas basta saber que um Euler permite... Um Euler é o que tem aqui na interface do Blender, que permite você alterar a rotação através dos eixos locais do seu objeto. Lembre que esse valor aqui, quando você utiliza... Aqui está em graus, né? Aqui está 0 graus e tal, você pode colocar 90 graus e tal. Mas quando você utiliza em Python, você escreve em radianos. Então, caso você precise precise rotacionar o seu objeto em 45 graus, digamos, é bom você colocar 45 graus e converte os 45 graus para radianos. Existe a biblioteca de Python para matemática que tem funções bem simples para fazer isso. Eu não sou nenhum expert em matemática, muito pelo contrário, mas é bem simples de fazer isso. Porém, voltemos aqui. Temos aqui que é uma matriz, a nossa orientação local. Vamos dar uma olhada aqui o que é uma matriz. Temos aqui a nossa matriz, né? A classe matriz, no caso. Vamos aqui dar uma olhada na matriz, que ela tem um método muito interessante para se utilizar. Esse aqui. ToEuler. Uma matriz é meio complicada de se tanto alterar quanto para se salvar, porque é basicamente uma lista com outras 3 listas dentro. E cada uma dessas listas tem um valor. É bem mais simples você converter para um Euler e você pega somente as rotações dos eixos. Eixos X, Y e Z. Então, qual é a lógica de tudo isso que eu falei? Vamos aqui voltar no Blender. A nossa rotação, nós vamos colocar aqui como on.localOrientation. Vamos reproduzir aqui e printar o valor. Perceba, temos aqui rotation, matriz, e temos aqui, uma matriz é uma tupla com outras 3 tuplas dentro. É meio complicado, é muitos dados. Principalmente quando você move aqui, por exemplo, rotaciona e tal, você mostra os valores, olha os valores astronômicos aqui. Para simplificar isso, eu posso colocar, em vez de só local orientation, eu posso pegar aquele método da classe matrix, que é .toEuler. Significa que eu vou converter a nossa matriz local orientation para um Euler, que no caso é um vetor. Aí vamos reproduzir aqui, vamos dar uma olhada. Temos aqui, é um vetor não, é um Euler, né? Tem a própria classe do Euler. E temos aqui o nosso Euler. E o nosso Euler eu posso converter para uma lista. Vou converter aqui para uma lista. Reproduzir. E temos aqui, rotação 0.000, ok? E, bom, aqui nós já temos, né, os nossos dados para salvar. Pode ver aqui, Save Data. Temos nosso dicionário com a nossa posição no formato de lista e a nossa rotação no formato de Euler. No formato de lista, né, mas como um Euler, né? Agora, para nós salvarmos em disco isso aqui, em vez de nós printarmos o Save Data aqui, nós vamos colocar aqui a seguinte instrução. With open save data.txt, vírgula, string w as opened file. Ok, o que isso aqui significa? Significa que a instrução a seguir será executada com o arquivo savedata.txt aberto no modo de escrita. Esse W significa write, de escrita. E esse arquivo aberto está com o nome de opened file. Ou seja, nós vamos abrir savedata.txt no modo de escrita e o nome dessa variável que representa esse arquivo é opened file. Como está no modo de escrita, mesmo que esse arquivo não exista ainda na nossa pasta, ele vai ser criado. Nós pegaremos aqui o nosso arquivo, openedfile.write,
significa escrever, né? E nós converteremos nossos dados aqui, save data, para uma string. Porque é a única forma de você salvar em dados é convertendo para string ou bytes. Eu vou colocar aqui string, save data. Caso você já tenha aberto arquivos em Python e não viu essa forma de abrir with open, saiba que você não precisa fechar o arquivo. Isso é, openedfile.close. Você não precisa fazer isso aqui. O Python já vai sozinho abrir o arquivo, executar a ação dentro do bloco de código e, ao terminar todas as ações, ele vai fechar automaticamente o nosso arquivo. Agora vamos reproduzir aqui o jogo e ver o que acontece. Vou alterar a posição e pressionar F2. Não mostra nada no console, eu posso colocar aqui um print data saved. Reproduzir novamente, pressionar o botão de salvar e printou aqui, data saved. Sair do jogo e vou entrar na pasta do jogo. E vemos que não tem nada na pasta do jogo, não tem arquivo, porque eu cometi um erro idiota aqui. Eu não coloquei o caminho do arquivo. Eu pensei que ia para a pasta do jogo, porém, com toda certeza ele foi para a pasta do Blender, porque ele está executando o Python a partir da pasta do Blender como raiz. Mas isso aqui é simples de contornar. Eu preciso aqui do caminho do arquivo do nosso Blend atual. Eu vou colocar aqui o nome path é igual a bge.logic.expandPath. Colocar entre aspas 2 barrinhas. Vamos printar aqui path, print path, para saber se está certinho o path. Vou pressionar o botão de salvar e mostrar aqui, ó. Está aqui na pasta onde está o nosso arquivo Blend atual. Se temos aqui o nosso path, nós podemos pegar esse caminho do nosso path e colocar misturado com savedata.txt. Assim teremos um caminho completo, né? Que no caso seria path mais savedata.txt, no formato de string. Podemos até colocar aqui no nosso data saved to mais openedfile.name. Vamos reproduzir aqui o jogo, pressionar o botão de salvar e mostrou aqui, ó, dados salvos para o arquivo savedata.txt na pasta do nosso arquivo Blend. Vamos ir na pasta do nosso arquivo Blend e temos aqui, ó, nosso savedata.txt. Vamos abrir ele e vemos que tem todos os dados que tínhamos lá. Vou fechar aqui e vamos reproduzir novamente. Eu vou mover aqui, rotacionar o nosso objeto, pressionar o botão de salvar. Aí ele salvou. Eu vou abrir de novo o nosso savedata e temos aqui todos os valores salvos aqui. Você pode perceber aqui que ele salvou o dicionário tudo em uma linha só. Quando o dicionário é muito grande, isso fica uma verdadeira zona. Existe alguma forma de você formatar esse dicionário para ele salvar os dados de uma forma mais legível? Existe. Na biblioteca padrão do Python, temos aqui temos várias, na verdade, vários módulos úteis. Mas tem um específico aqui que se chama pprint. From pprint, import pprint, pformat. Esse P de pprint significa de pretty, de bonito. O pprint serve para você formatar de uma forma bonita, de uma forma legível os dados aqui. Por exemplo, você viu que quando eu coloquei print dir on, pressiono o botão de salvar, e mostra aqui o nosso dir do nosso objeto owner, né? Fica meio difícil você encontrar aqui algum atributo. Porém, se nós utilizarmos, em vez de print, nós utilizarmos a função pprint, que nós importamos aqui, né? Importei a função pprint do módulo pprint. Aí vamos utilizar aqui pprint para printar o nosso dir. Pressiono o botão e veja que ele imprimiu cada um em sua linha, direitinho e tal, em ordem alfabética, e dá para você encontrar facilmente algo que você esteja procurando. Eu vou mostrar aqui o objetivo do pprint. No caso do pformat, que é essa outra função aqui. Aqui eu vou substituir nossa string, nossa conversão de string, pelo pformat, porque o pformat ele transforma os dados já em string, então eu não preciso converter de novo para string. Aqui nós vamos escrever, nós vamos reproduzir o jogo, pressionar o botão de salvar, salvou, vamos abrir o arquivo salvo,
E temos aqui o arquivo em 2 linhas. Perceba, temos aqui posição, aí depois da vírgula tem uma quebra de linha para a próxima. Se tivesse vários dados, ele ia ficar em várias linhas consecutivas. Se tivesse outros dicionários por dentro, ele ia separar com indentação e tudo. Ou seja, ele deixa de uma forma legível os seus dados. Ok, agora nós precisamos carregar os dados do arquivo e definir para o nosso cone aqui, né? Agora que temos nossa função funcionando, nossa função de salvar, né? Nós vamos criar aqui a nossa função de carregar. Para isso nós vamos copiar algumas coisas. Na verdade, vamos copiar aqui. É basicamente o que precisamos aqui. Colocamos aqui if sensor.positive pass. Nós precisamos criar aqui uma variável antes. Vai ser saveData também. É igual a none. Isso é, um valor vazio. Agora nós precisamos abrir o nosso arquivo saveData. Eu vou pegar aqui essa linha aqui, alterar pouca coisa. Com o arquivo aberto, com o caminho, saveData.txt, a única coisa que vamos alterar aqui é de W para R. O W é de modo de escrita, o R é modo de leitura. Vamos aqui pular para a próxima linha. Nós precisamos carregar esses dados. Nós definiremos a variável saveData para o valor que vamos ler do arquivo saveData. OpenedFile.read, isso é, ler. Agora, vamos printar saveData. Print saveData. Ok, vamos reproduzir aqui o jogo, pressionar o botão de carregar e temos aqui saveData. Porém, aqui nós passamos por um pequeno problema. Se nós pedirmos aqui para saber qual é o tipo de saveData, isso é, o tipo que ele leu aqui do nosso arquivo, nós não teremos um dicionário que foi o tipo que nós escrevemos, né? Nós teremos uma string, classe string, não dicionário. O Python não detecta automaticamente os tipos de dados, né, que ele lê. Então ele carrega tudo como se fosse uma string. Nós precisamos converter esses dados para um dicionário novamente. Existem algumas formas diferentes de você fazer isso, mas algumas são meio arriscadas, especialmente essa aqui, ó, que é saveData é igual a eval saveData. Print type saveData. Pressionar o botão de carregar. Temos aqui classe dict. Isto é, esse eval significa que o Python vai tentar transformar a seguinte string, em um valor literal. Porém, esse método de utilizar o eval é perigoso, porque caso você esteja utilizando dados que não sejam de uma fonte confiável, por exemplo, você pega um dado da internet e tal e utiliza o eval, você não sabe o que você vai executar. Você poderia muito bem formatar o seu HD sem saber disso. Então, nós vamos utilizar aqui uma outra forma de transformar essa string em um dicionário. Nós importaremos aqui de uma outra função de um outro módulo, o módulo from AST import literal eval. Trocaremos o eval por literal eval. Nós reproduzimos o jogo. Temos aqui a classe dict. Literal eval, ele basicamente faz a mesma coisa do eval, só que apenas para valores literais, por exemplo, strings, dicionários, listas, tuplas. Ele não tenta executar código, porque o eval ele pode executar algum tipo de código. O literal eval só transforma dados literais de string para literal. Ok, agora vamos tirar essa linha aqui do print. Não, vamos deixar a linha do print, mas colocar loaded data from mais openedFile.name. Ok. Pressionar o botão de carregar. Dados carregados do arquivo atual, né? Ok, agora eu preciso definir os valores carregados para o nosso objeto. Como nós já salvamos eles num formato de lista, facilita muito o nosso trabalho, já que basta nós definirmos o valor carregado direto para os respectivos atributos do nosso objeto. Por exemplo, on.wordPosition é igual a saveData position, que lembra que é o valor que nós salvamos para a posição do word position.
local orientation é igual a save data rotation, que é o valor da orientação local que nós convertemos para Euler. Originalmente é uma matrix, né? Uma matriz. Agora, vamos ver aqui em tela cheia o nosso jogo. Temos aqui o nosso personagem. Nós já temos um valor salvo. Ó, por exemplo, nosso personagem aqui, ó, apontando para o nordeste da tela. Vou pressionar o botão de salvar. Pressionei o botão de salvar. Vou andar para outro lado aqui. Agora eu vou pressionar o botão de carregar. Veja como ele retornou ao estado anterior que a gente salvou. Voltar de novo, pressionar o botão de carregar. Ele voltou novamente, porque nós salvamos em disco essa posição e localização específicas, e quando pressionamos o botão de carregar, ele carrega o valor do disco e define para o nosso cone. E aqui temos um save load funcional, né? Em poucas linhas de código e bem simples de fazer também. Por exemplo, aqui só tem a posição e a rotação, mas, por exemplo, se o seu personagem tem, sei lá, número de vidas, ou HP, ou itens, etc., você coloca tudo nesse dicionário de save data, você salva todos os dados e carrega eles quando necessário. E ao carregar, você coloca aqui, ó, você define de volta ao seu objeto, quando for para carregar e tal. O diferencial dessa videoaula aqui foi que eu mostrei dois módulos diferentes, que não são muito usados, mas são muito úteis, e utilizar eles de uma forma bem legal, que é o pprint, que permite você salvar os seus dados de uma forma bem organizada, bem bonita, com as funções pprint e pformat. No caso, para salvar é pformat, né? Pprint é só para ver no console aqui. E a função literal eval do módulo AST. Literal eval transforma uma string, que era um valor literal, como por exemplo um inteiro, um float, um dicionário, em seu valor real. Normalmente essa função é utilizada para carregar dados de um arquivo de texto de forma segura, para evitar executar códigos indesejados, né? Espero que tenha sido útil a videoaula. Qualquer dúvida, basta postar nos comentários. Valeu!